Olá, Oi, tudo bom? eu tô ótima, e você? Eu também tô ótima, em casa. Em casa, né? Eu também tô em casa, estamos na mesma situação. Desculpa o atraso, eu tive um probleminha técnico aqui e tive que desligar o celular, ligar de novo, conectar a internet, mas deu tudo certo agora. Sem problema nenhum, Vi. Gente, hoje eu vou ter o prazer de conversar com a Vivi. Ela é representante da EC aqui no Brasil. Ela já conhece alguns países, mas hoje a gente vai tentar falar só sobre Malta, que vai ter papo suficiente, né? Eu sou a Vivi, para quem não me conhece, faço parte do time da Be Education. Vivi, se apresente. Ninguém melhor do que Ah. você falar com a gente. Ai, Vi, é um prazer estar aqui. É um prazer duplo, porque a Vi, além de, enfim, da gente ser parceira de trabalho, a gente já trabalhou muito tempo junto. Dividimos Então, as a gente contas, né? dividimos as mesas e somos grandes amigas. Então, para mim é um grande prazer, porque é um bate-papo muito descontraído para falar do que a gente fala sempre, inclusive tentando não falar de trabalho, né? E poder falar um pouquinho da ECEI de Malta, que é um país delicioso, com muita oportunidade para a gente estudar, para a gente passear. Me apresentando, eu sou a Vivi, eu sou a gerente de vendas da EC English no Brasil. Eu trabalho com a EC há 4 anos e meio e a gente tem escolas aí em diversos destinos, são ao todo Então, 30 acho que centros, 11 países? são 10. São 10. 10, são 30 centros que a gente tem no mundo todo, e a EC, todas as nossas escolas são próprias, né? Então isso é legal porque independente do nosso estudante querer estudar em Malta, em Melbourne, em Montreal, a gente tem sempre esse mesmo look and feel, né? Então isso traz uma segurança de infraestrutura e principalmente a parte acadêmica, né? A nossa metodologia de ensino ela é igual em todos os destinos. Então, somos muito padronizados propositalmente para poder entregar sempre o melhor serviço e ensino para o nosso aluno. Vivi, já tem quase 5 anos que você trabalha com a EC? Você acredita? 4 anos e meio, vai fazer agora em julho, 4 anos e meio. Tem agora em junho, faz 4 anos e 5, né? São quase 4 anos e meio. Como o tempo passa, né, Bia? Passa, eu lembro quando você entrou, que legal. Parabéns. Foi. Obrigada. Isso que você fala de ser uma escola padronizada, né, no sentido não careta da palavra, mas no sentido em Uhum. relação à qualidade, isso é muito legal, porque eu, por exemplo, não conheço Malta e nunca estudei na EC de Malta, mas eu já tive, gente, a oportunidade de conhecer a EC Montreal. E foi uma experiência muito bacana, tanto a cidade, né, também, corta, senão a gente não para de falar, mas da estrutura da escola, de como as pessoas recebem a gente. A Vivi vai falar um pouquinho sobre o Orange Carpet, que é um serviço muito interessante da EC para receber os estudantes, né? Às vezes é um desafio ali, o primeiro dia de aula a gente está um pouquinho insegura. A EC tem um programa super bacana para ter para acolhimento mesmo. Uhum. E é isso, né, Vivi? Mas vamos falar, Vivi, gente, ela já Ah, teve a oportunidade de passar uma temporada em Malta. Então ela vai trazer um pouquinho pra gente, não só as questões técnicas da escola, mas ela também vai poder falar sobre a vida em Malta, porque ela já esteve lá, já ficou lá por um tempo. Vivi, é tudo de bom mesmo? É tudo de bom e mais um pouco, Vi. Malta é muito especial, assim. Eu tive a oportunidade, quando eu comecei com a EC, de passar um mês, né, trabalhando na nossa central, a nossa matriz fica em Malta. E eu tinha essa vida de trabalho, né? Eu ia para a escola, não para estudar, mas para trabalhar. Mas eu fiquei nesse meio acadêmico, vendo como a escola operava, conversando com vários alunos e participei de algumas aulas também para conhecer muito mais a fundo a nossa metodologia, né, vivenciando isso. Então, essa vida que eu tive em Malta foi muito interessante. O destino em si, né, Malta, são três ilhas, são mais do que 3 ilhas, mas as três principais. Tem a ilha de Malta. Habitadas, né, Vivi? Acho que as outras não são habitadas, né? Exatamente, exatamente. Até Comino, né, que você tem Malta, que é a maior, que é onde a nossa escola fica, na cidade de St. Julian's.
Você tem uma do meio, que é a Comino, que é uma bem pequenininha, que na verdade a gente faz muito passeio para lá e é interessante porque você tem a Blue Lagoon, então é bem legal para passeio, né? Você sai ou da Ilha de Malta ou de Gozo, em 10, 15 minutinhos de barco você chega lá, tem uma extensão de areia desse tamaninho, então no verão fica todo mundo empoleirado, mas é um paraíso, né, no Mediterrâneo, então vai todo mundo lá com seu vinhozinho, curte o dia na praia, mergulha naquela água maravilhosa, mas é uma ilha que praticamente só tem lá um resort que funciona no verão, e aí no inverno fica fechado. Então é uma ilha de fato para você passear e voltar, para conhecer, não é para ficar lá. E você tem Gozo, que na verdade dessas ilhas foi a primeira habitada, onde teve a primeira capital, que se chama Citadela, que é até um passeio muito legal para se fazer, que é uma cidade murada, patrimônio histórico também já. E é uma ilha que ela é considerada mais rural, entre aspas, se você comparar Gozo com Malta, né? Malta ela ficou muito mais cosmopolita, né? Sim. Porque você tem lá uma vida noturna, você tem mais restaurante, é uma ilha que é mais agitada. Então, por esse motivo que a nossa escola fica localizada lá também. Mas Gozo, a gente até oferece passeio quase todo final de semana. Eu fiz um passeio pela escola de um dia, que você vai conhecer as principais praias, você vai passear por Citadela. Então, uma ilha muito bacana também. Então, são essas 3 principais ilhas, né? E o que eu acho muito engraçado de Malta é porque você tem, pra gente aqui, né? A gente mora em São Paulo. Então, né, quando a gente fala comparando com o Rio, por exemplo, vou comparar porque tem praia. Então, Malta, você tem as cidades, por exemplo, St. Julian's, Slima, Valeta, que é a capital, para a gente ter uma ideia da nossa escola para Valeta de ônibus, são 30 minutinhos de ônibus transporte público. E eles consideram cidades diferentes. Mas para a gente é como se fosse bairro. Porque lá é muito pequeno, né? A ilha, ela é pequena. E você sabe, eu tenho uma amiga, inclusive ela tá assistindo a gente, eu vi que ela entrou aqui. Ela já fez intercâmbio no Brasil e hoje ela mora em Malta. E vez ou outra ela me manda umas fotos lindas da travessia de barco. Ela tá aqui assistindo a gente. Qualquer dia eu vou te chamar para fazer uma live também, viu, Marico? Eu chamo porque mora lá, né? Então já Ela mora lá. tem Fala mais dicas português. ainda. Então tem mais dicas ainda para dar pra gente. E aí, quando eu fui a primeira vez, eu achava que era bairro, né? E depois, obviamente, estudando e conversando com os locais, que eu fui entender que, de fato, eram cidades diferentes. E é muito fácil você andar por Malta, porque todas as ilhas têm em torno de 400 mil habitantes. Então, é muito pequenininho. É E é pequenininho. uma ilha e é super seguro, né? Então, eu fiquei hospedada em uma das nossas residências, que fica em St. Julian's. Então, eu ia andando para a escola todos os dias e eu demorava, assim, 5 minutos, E né? como Porque eu é essa estava bem caminhada? ali. Bom, quase não era, né? Por 5 minutos. Por 5 minutos quase não era uma caminhada, mas assim, estar em St. Julian's foi uma coisa muito boa, porque eu estava sozinha, e você tinha muito fácil acesso, não só a transporte público, que eu utilizava depois do trabalho, quando eu queria fazer algumas coisas fora do centrinho, mas principalmente para supermercado, para a parte de baladinhas, para curtir a noite, é muito interessante estar em St. Julian's, porque tem um local chamado Patcheville, que tem todos os restaurantes, as boates, que tem ainda um selling point, que é o quê? Entrada gratuita. Ah, é? Então Malta tem isso também, os jovens adultos se divertem muito, porque você entra em todas as baladinhas gratuitamente, e muitos deles distribuem ticketzinhos, free drinks aqui, free drinks ali. Então é uma área que ela é bem jovem também, que é bem gostosa. Tem um mini shopping, né, pra gente aqui de São Paulo, cidade grande, a gente considera mais uma galeria, mas é onde normalmente você tem a parte de comprinhas, vida noturna e fácil acesso a tudo, né, farmácia, enfim, o que a gente precisar. E para o estudante... Malta é um pode lugar falar. muito interessante porque muitas pessoas acham que é um lugar para pessoas mais maduras, né? Para as pessoas mais acima de 50 anos. E na verdade não, Malta atende muito bem a todos os públicos, né?
E a gente chegou a comentar sobre isso numa conversa que nós já tivemos. Conta um pouquinho pra gente sobre isso. Você começou a falar sobre esses. Qual que é o nome do bairro? Que é. O das baladinhas? Isso. É o Patieville. O que eu acho muito legal, assim, eu fui para Malta algumas vezes, justamente porque a EC tem a sede lá, então todo ano a gente praticamente é obrigado a passar uma semana lá, né? É muito difícil Ai, isso que pra difícil. gente, mas é uma sorte que a gente tem. Oi? Você tem ido todos os anos? Desde todos os anos eu fui, desde que eu trabalho na EC, porque a nossa conferência de vendas é lá, né? Uma Porque o vaguinha time pra mim todo. aí, não? Vamos mandar currículo. E eu tive a oportunidade, né, de ficar lá algum tempo. Então, eu fui essa primeira vez que eu fiquei um mês, vivenciando essa parte, né, do intercâmbio, que era 4 anos atrás. Então, eu frequentei com uma escola, até para conhecer a parte de Patieville, né, depois nas nossas conferências com os nossos colegas de trabalho, a gente ia para um restaurante ou outro. Então, eu consegui vivenciar uma parte numa galera mais nova, né, querendo aproveitar a ilha no verão, né, onde esse burburinho acontece. E também tive a oportunidade agora de ir com meu noivo em novembro passado, e ele não conhecia. Então a gente fez passeios muito interessantes, passeios mais adultos. Então a gente ficou hospedado perto de Valeta, num outro bairro, e aí a gente foi conhecer Valeta, né, ele conhecer Valeta, Endina. Então a gente pegou Rotom, Ropoff. Ele até brincou comigo, porque o hotel que a gente ficou só tinha 50 a mais. Aí ele falou, nossa, mas precisava também, né? A gente tem 30 a mais. Não podia pegar uma galerinha mais nova para ser um pouquinho mais, né, animado? Eu falei, nossa, eu nem me dei conta. E aí que a gente foi dar conta que todos os passeios que a gente fez eram pessoas 30 a mais. A gente praticamente não via a galera de 18, 20 anos. Então, Malta tem essa faceta que eu acho muito interessante, se o nosso estudante ele é 30 a mais, ele é 50 a mais, ele tem N passeios e possibilidades para ele conhecer a ilha sem topar com garotada. E, do outro lado, eu também fui apresentá-lo para a Patieville, a gente foi tomar drinks um dia à noite lá no bar, e aí a gente viu toda essa movimentação da galera de 18, 19, 20 anos, indo para a baladinha, curtindo a noite, com uma outra energia, que a ilha também oferece. Então, Malta é um destino muito legal para o estudante mais velho, para o estudante mais novo. A questão da temperatura também eu acho interessante, porque julho é verãozão, lá tem praia, enfim, N praias. Inclusive o verão em Malta, ele é um dos mais cobiçados, né, na Europa. Ele é um dos mais, tem festival da MTV que acontece entre julho e agosto, então a ilha fica super cheia e vários, obviamente, né, europeus vão para lá até pelo custo-benefício, né, porque é um dos destinos mais baratos da Europa. Então isso é muito legal também. Então, para você ter uma ideia, Vi, quando eu ia para lá eu tomava café, tem a própria EC na nossa escola, a gente tem uma cafeteria nossa dentro da escola, mas a gente tem 2 prédios, né, um de frente para o outro, e a gente tem 3 cafés também embaixo da escola, que não são nossos, mas que a gente tem até acordos que tem itens mais baratos para os nossos estudantes. Então, eles apresentam a carteirinha da EC e aí conseguem comprar coisa mais barata. Então, Consomem com desconto, então. Que ótimo. consomem com desconto. Então, café, sanduíche. Tem até um restaurante que o dono é brasileiro, e aí alguns dias na semana ele vende também feijoada. Então, dá para matar a saudade. E aí, por exemplo, um café da manhã, eu tomava um café com leite, um latte, e às vezes comia um misto quente. Eu não gastava 2 euros. Que ótimo, Vivi. Que Então, assim, ótimo. o custo é bem barato. Se você pensar até em padaria aqui em São Paulo, convertendo o euro, hoje você às vezes gasta mais do que isso Gasta. numa padaria tomando um café da manhã do que lá. E então, assim, esse custo-benefício para as atividades, por exemplo, a EC oferece um calendário de atividades que é bem legal e bem farto em Malta. E aí tem passeios como Mdina, que é um dos passeios que eu acho mais legais, que é onde foi uma das filmagens de Game of Thrones. E você tem, pô, esse passeio você paga o passeio completo, com ônibus, ida e volta, e o tour com um guia da EC, 15 euros. Né? Você também tem esse tour à noite em Valeta, que a gente conta toda a história de Valeta, a gente tem guias incríveis que acompanham os nossos estudantes.
Tem Popeye Village, que foi onde foi filmado anos atrás, né? Filme, né? O filme que foi filmado lá também. Então, assim, tem vários passeios interessantes que o nosso estudante, se ele for sozinho e não quiser fazer, ele pode fazer com a escola, mas também que fácil acesso ele consegue, enfim, pegando o transporte público, o ônibus, ele consegue chegar em todos desses lugares, Hopon Hopoff também, que você faz a parte norte da ilha, a parte sul da ilha. Então, Malta é um destino muito acolhedor e muito seguro. Sim, é E muito você sabe que, ainda falando sobre os passeios da escola, todo estudante que eu converso, eu incentivo muito eles a participarem, né? Alguns passeios são gratuitos, Uhum. outros são pagos, porque é uma maneira de você explorar o lugar e também estar com outras nacionalidades praticando inglês, né? Porque são passeios que a escola inteira vai. A escola inteira vai. O meu primeiro passeio que eu amei, e quando eu fui sozinha, né, a primeira vez, e eu no sábado eu quis conhecer Gozo com a escola. E eu não conhecia também muito o staff da EC. E aí eu entrei no ônibus, já fiz, obviamente, amizade ali. E eu tava com aquele preconceito de, ai, vou fazer passeio em grupo, ônibus, chega o ônibus, aí vai No todo meu mundo intercâmbio eu não fiz junto. nenhum. Eu nunca Hã? fui. No meu Não? intercâmbio, eu nunca Hã? fui, eu nunca fiz passeio com a escola. Pois é, eu Uma também não imensa tinha feito besteira. no meu. Besteira, era preconceito meu. Aí eu falei, bom, eu vou. Vi, eu amei. Por quê? Porque tem um guia, não necessariamente é um staff da EC, naquele dia era um staff da EC, mas sempre é um guia turístico que está acompanhando. E aí foi muito legal porque ele contou a história de várias coisas. Então, por exemplo, eu aprendi nesse passeio que em Malta, se a gente olhar as fotos, né, majoritariamente a arquitetura de lá é aquela cor areia. E eu achei uma coisa muito diferente do que eu já havia visto em outros lugares. E tem aquele contraste com o Mediterrâneo, então fica um visual super bonito. E aí ele foi explicar pra gente que, na verdade, não tinha cor, porque naquela época não tinha tecnologia para as tintas fixarem. Né? Então a população deixava daquela cor e acabou deixando até hoje, mas que agora você já vê muito mais cor, porque já tem tecnologia. Então esses detalhes que quando a gente vai fazer passeio sozinho, mesmo comprando o nosso guiazinho, às vezes você não tem, né, essas curiosidades ali. Então, os passeios são muito legais por isso, e também porque foi o que você falou, né? A gente consegue praticar muito nosso inglês com outros alunos, fazer amizade. Então, realmente, são passeios que eu incentivo muitos alunos a participarem. Muito bom, Vivi. O que você mais gostou em Malta, assim, o lugar que você foi? Porque, assim, sempre tem um lugar que a gente olha e fala, uau, eu tô aqui. Onde é esse lugar? Eu tenho dois, mas eu acho que a última vez o que me deixou mais impactada foi Valeta. Assim, Valeta, que é a capital e é a cidade murada. Quando você entra naquele lugar, parece que você está na era medieval, porque é maravilhoso, assim, a arquitetura, e você vai andando até o final, né, que você tem o porto, né, você vê aquele Mediterrâneo, e você tem várias lojinhas, né? Já modernizou, você tem igrejas também, museu. Então toda essa parte ela é muito legal e tem restaurantes deliciosos. Então a gente fez um passeio, eu fui com o Nel e aí eu gostei muito agora porque a gente saiu para jantar e comer uma pasta gostosa, um vinho, fez um passeio cultural num lugar lindo. Então assim, Valeta é um dos meus top 5, mas eu divido muito o coração com Mdina. Mdina, que é a cidade silenciosa, que também é um dos lugares mais impactantes que eu recomendo lá. Então, esses dois são os meus queridinhos aí para quem vai para Malta, para não perder. E rapidinho, fácil acesso, vocês conseguem fazer esse passeio. Que delícia, Vivi. Malta é um lugar fantástico, né? E é muito interessante porque os brasileiros descobriram Malta até pouco tempo atrás, ninguém conhecia o Uhum. país, né? E de mais ou menos 5 anos para cá se popularizou bastante. Sim, exatamente. Não tinha tanto brasileiro, né, indo e também que tivesse descoberto, né? Começou agora a ficar mais popular. É Então, verdade. até legal de pegar esse gancho, né? Então, hoje, por exemplo, verão.
Verão tem muito mais brasileiro, né? Enfim, verão tem muito mais tudo, porque é a hora que a Alta ilha fica mais temporada, cheia. né? O verão lá, a alta temporada vai de junho a setembro? Vai, normalmente de 20 de junho a 20 de setembro, que é a alta temporada lá. Mas julho é o pico e, de fato, é onde as coisas vão ficar um pouquinho mais caras, obviamente. Calor 35, 37 graus na sombra. Então eu Uau. gosto sempre de frisar isso, porque para quem não gosta de calor, não vá nessa época, porque vai sofrer um calor bem gostoso. Mas fora isso, nos outros meses, por exemplo, no inverno, não é um inverno frio igual Dinamarca ou Amsterdã, por exemplo. É um inverno que você põe aí um lencinho, um casaco corta-vento e você está de boa. Não neva, não faz esse frio. Venta muito porque é ilha, né? Sim. Mas fora isso não. É um lugar gostoso, assim, no inverno. Não, é difícil mergulhar. Eu não mergulhei lá no inverno porque eu sou super friorenta e água geladérrima. Mas eu fui numa das épocas que meu irmão me encontrou lá e ele já morava lá um tempão na Europa e para ele estava verão. Mas não é para você pegar praia, né? Assim, para os nossos padrões de calor, de temperatura de água. Mas tem outras coisas muito legais para fazer também. E as praias lá, Vivi, como são? Não é nada parecido com o que a gente tem A aqui. gente fala praia para brasileiro, tem que tomar bastante cuidado, né? Muito cuidado. Tem praia Europa, então tem muita praia, por exemplo, tem uma praia que ela fica andando da EC 10 minutinhos, que é uma praia mais central, que ela tem uma extensão de areia de 2, 3 quilômetros, é muito pequenininha, e você tem majoritariamente pedra, né? Não tem muita areia. Tem algumas que você tem areia também, mas é aquela areia mais escura. Então, não, é bem diferente do que a gente está acostumado aqui, principalmente no nosso litoral, mas você tem aquele azul do Mediterrâneo que é inigualável. E é muito engraçado, porque não é praia igual a gente está acostumada também, com ambulante, né? Aí eu sempre falo isso, que no Rio você leva até susto na praia, que você tá lá pegando o sol e o cara grita, abacaxi! Aí você fala, nossa, moça, não tá vendendo. É verdade. E gringo, quando vem pra cá, adora ver isso. Eu fiquei horrorizada. Também. Mas é igual na Austrália, você morou na Austrália, na Austrália também não tem nada, as praias são lindas, mas você não tem nada vendendo ali, então isso é legal também, você vai pra praia, você faz seu farnelzinho, mas você tem praias, enfim, em toda a ilha, né? Meliá, você tem N outras praias que você, de ônibus mesmo, você consegue um fácil acesso, assim, e andando também. Então, se você quiser frequentar essa praia que é mais central, daí você vai andando. E os estudantes fazem isso muito, porque as nossas aulas são em horário intercalado. Então, às vezes, se você tem aula à tarde, os estudantes já vão, pegam uma prainha de manhã, e aí vão para a aula à tarde. E no verão os dias são bem longos, né? Então escurece para 9 da noite. Ah, isso é Então, incrível. então tem esse tempo maior para aproveitar. Então tem praia para todos os gostos, de extensão diversas também aí. E a gente tem até curso com inglês com mergulho. Então é um lugar muito legal para quem gosta de mergulhar ou quer aprender. A gente também faz um bem bolado de curso, com curso PAD também, ou com batismo, que os estudantes podem aproveitar mais ainda. Sim. Vi, você falou de vinhozinho na praia, pode beber na rua lá? Olha, pela regra, não, mas não é incomum, principalmente em Patieville, todo mundo bebendo. Né? Ah, tá. Aqui em alguns lugares, normalmente, você toma multa, é bem restritivo, realmente, né? O que eu posso dizer é que lá não é tão ferrenho essa questão de multa nem de fiscalização. Então, é muito comum você, principalmente nessa área de Patieville, todo mundo ali com a sua bebidinha andando, não tem nada repreendendo isso, não. Mas é o que a gente fala, né? A gente não aconselha aos estudantes. Melhor seguir a regra, né, corretinha do lugar. Vivi, maravilhoso. Acho que a gente já trouxe um pouquinho da ideia de Malta. Quem tiver dúvida vai mandar pra gente. Quem quiser, a gente chama a Vivi outro dia para conversar também. Mas vamos falar um pouquinho sobre a escola agora. Uhum. Você já trouxe, né, a questão dos passeios, mas vamos explorar isso um pouquinho.
Uma das Uhum. coisas que eu gosto muito na EC, que eu já mencionei aqui, é a recepção ao estudante. Conta pra gente sobre isso. Sim, a gente tem essa recepção, começou todo esse projeto que a gente fez em 2017, lembra? Lembro. E o que a gente pensou? Na verdade, foi um projeto que os próprios estudantes eles levaram à tona para algum dos nossos diretores de escolas, dando sugestões do que a gente podia fazer para acolher um pouco mais os nossos alunos. Então, daí nasceu o projeto, que é o nosso Orange Carpet Experience. Então, hoje em dia, né, Vi, tem N escolas de inglês, todo mundo vendendo curso de inglês, e a gente tem um diferencial, que é esse acolhimento que a gente faz com os nossos alunos. Então, o Orange Carpet Experience é toda uma experiência que o estudante tem, desde o momento que ele se matricula com a gente, até ele chegar de volta no país dele. Então, o primeiro passo que ele tem é o acesso ao EC Online, que é uma plataforma que a gente tem, né, que o estudante já pode começar a estudar inglês antes mesmo dele chegar no destino dele. Então, é uma plataforma aí que ajuda ele com exercícios gramaticais, exames anteriores de IELTS, para ele começar a se conectar nesse mundo com a gente. E aí, no domingo, todo domingo, para novos alunos, a gente faz o que a gente chama de Sunday Activities. A gente proporciona atividades naquele domingo para acolher esse estudante. Então, a gente sempre, o intercâmbio, né, funciona semanalmente, então, toda segunda a gente tem estudantes novos chegando nas nossas escolas. E aí, nesse domingo, a gente sempre aconselha o estudante a chegar num sábado, questão de jet lag, né, para ele conseguir se acomodar na acomodação dele. E no domingo, normalmente, é um dia que o estudante fica livre. E como é o primeiro dia livre, o estudante, às vezes, fica com saudade de casa, saudade da namorada, começa a ficar com ansiedade um pouquinho mais alta, o que é super natural. Aí a gente bolou atividades para o estudante poder conhecer um pouquinho a cidade, junto com uma equipe da EC, né, vai sempre algum colaborador nosso acompanhando, e principalmente para que ele pudesse conhecer outros estudantes que estão no mesmo barco que ele, que são estudantes novos. E aí a gente sempre proporciona essa atividade dividida em duas. Primeira, que é um tour que a gente faz. Então, em Malta, a gente faz um tour, dá uma volta com ele em St. Julian, apresenta a escola, apresenta o Patio View, onde tem um supermercado mais em conta, onde é o ponto de ônibus. Então, a gente dá dicas da cidade. Então, é legal que o estudante já vai conversando com outros alunos, né? Já vão fazendo amizade. E depois a gente sai para comer e para beber. E eu acho muito legal porque as pessoas têm muito receio, né? Mas como que vai ser lá o meu primeiro dia? Mas eu não falo nada de inglês. E eu sempre reforço muito isso. Como você, todos os estudantes que estão chegando no mesmo dia, também eles estão na mesma insegurança, né? Eles também não falam bem o inglês. E eu gosto muito de Uhum. destacar essa recepção da EC, porque realmente traz um acolhimento para o estudante, né? Ele vê que ele não está sozinho. Como ele, tem mais umas 50 pessoas. Exatamente, e todo mundo está nesse mesmo barco, e é legal porque você vê de fato, né, os estudantes começarem a conversar, você vê uma amizade crescendo. A gente tem vários relatos de estudantes que, às vezes, obviamente, nesse domingo, né, você tem estudantes com diferentes níveis de inglês, não necessariamente você vai estudar na mesma sala que eles, mas às vezes até esses estudantes do Sunday Activities ficam com uma amizade mais forte do que, às vezes, até o seu amigo de classe, né? Porque você teve essa primeira conexão com esse estudante. Então, é muito legal essa atividade, a gente promove em todos os centros, mas em Malta até, como a ilha, o espaço é menorzinho, né, da cidade, a gente consegue fazer um tour até maior, e domingo é um dia que é bem tranquilo, né, na ilha. Então, é uma atividade que a gente gosta muito, os estudantes principalmente. E é legal por quê? Porque na segunda-feira é um dia onde a gente vai apresentar as regras da escola. Então, o que a gente faz nessa segunda-feira? A gente faz uma palestra de boas-vindas para os estudantes, né? A gente explica qual vai ser o horário de aula dele, a gente explica como a gente ensina na EC, qual é a nossa metodologia, é onde o estudante vai fazer o segundo teste de nivelamento dele, que é um teste complementar, para a gente saber exatamente qual vai ser a sala de aula, né, e a turma que ele vai ficar. Então, é um dia muito importante para o estudante conseguir entender as regras. Porque tá bem escuro aqui. Pronto. Então, as regras, ele vai saber as regras da escola,
né? Ele vai ser apresentado a cada equipe. Então, em cada escola, a gente tem um diretor do centro, no caso de Malta. O diretor é o Ingmar. Então, qualquer dúvida, o estudante sabe o andar e a sala para procurar o Ingmar. Tem o nosso departamento de Student Service, então ele é apresentado o nome da pessoa, a fotinho, se ele tiver dúvida, para ele falar com a pessoa. Então, o diretor acadêmico, que é o Glenn. Então, todo mundo a gente apresenta nesse primeiro dia de aula. Então, o aluno ele fica confortável. A gente sabe que sempre, né, viu, o estudante que fecha com a Be Education, ele tem um relacionamento com vocês. É claro que, né, essa ponte toda foi feita com você, mas a gente também quer mostrar para ele que ele está em Malta e ele tem toda uma equipe nossa que trabalha lá para ele. Então, se ele tiver alguma dúvida, Sim. precisar de ajuda, tem telefone 24 horas para emergência. Então, ele pode contar com toda a nossa equipe, né? E tem, obviamente, a nossa equipe aqui, que se você precisar, a gente está aqui para fazer toda essa ponte com a nossa equipe de lá. Então, esse primeiro dia é muito importante, porque a gente faz isso. E em Malta tem ainda um extra, que os estudantes amam. Toda terça-feira, para os estudantes novos, a gente leva os estudantes para Sliema, para essa outra cidade, que a gente tem parceria com um bar, que é um dos nossos bares preferidos, que é o Surfside, onde a gente, é tudo gratuito, né? A gente leva os estudantes de ônibus até lá e depois deixa na escola novamente, mas é onde a gente oferece pizza, finger food, né? Vinho, cerveja, obviamente só para os maiores de idade, mas é uma festa de integração, para todo mundo ficar ainda mais integrado, para todo mundo começar a conversar, enfim, praticar, e vão Legal, professores Vivi. desse. E é tudo de graça? Ou... Graça, tudo de graça. Nossa, incrível. Só Isso eu o não de sabia, hein? domingo, Tem que falar para os meus estudantes. toda em Malta tem o Surfside, normalmente é terça-feira, mas pode ser que seja numa segunda-feira também, mas normalmente eles deixam na terça, porque segunda já é um dia muito atribulado para os alunos, Sim, eles ficam cansados. faz E sentido. aí depois disso, para quem quiser estender a noite, a EC fecha um espaço VIP numa das boates de Pativill, e a gente entrega free drinks para os nossos alunos, para todo mundo curtir também uma noite dançante. Também é opcional, mas a gente faz isso toda vez. Terça-feira, a ilha não para. Então, para quem Tem, quiser. gente. Oi? Tem que estudar no dia seguinte. Tem, mas aí normalmente quem fica no banco da tarde, no Bank B, consegue dormir mais um pouquinho. Mas a gente sempre faz isso toda semana. Inclusive, toda semana, todas as escolas promovem festas em diferentes barzinhos, happy hour. Isso é legal também porque os estudantes vão se conhecendo e montando aí uma comunidade, né, lá. Então, isso é gratuito. O único que não é gratuito, na verdade, na parte do Sunday Activities, do domingo, quando a gente sai para comer e para beber, aí cada aluno paga o seu, mas o tour é gratuito. E Sim, não é sim. obrigado a participar dos dois. E Mas já esse lugares bem acessíveis, né? Para todo mundo poder ir mesmo. sempre, a gente sempre faz com preço, um lugar com preço camarada para todo mundo poder participar. Então, realmente, não tem por que não participar mesmo. Maravilhoso, Vivi. Estou mais apaixonada pela EC. Vivi, você comentou aí sobre o double banking, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso? Como Vamos. funciona? Que é um sistema bem interessante, na minha opinião, para você poder aproveitar, né, o lugar. Conta um pouquinho sobre o double banking para gente. O Double Banking, na verdade, é o sistema de horário da EC das nossas aulas. Então, independente do curso que o nosso estudante escolha, independente de quantas semanas ele queira estudar com a gente, o nosso aluno ele sempre vai estudar um dia de manhã e um dia à tarde. Um dia de manhã e um dia à tarde. Então, é um sistema de zigue-zague. Por que a gente faz isso, Vi? Porque a gente consegue misturar alunos de diferentes nacionalidades nas salas. Então, a gente tem um maior mix de nacionalidade para todas essas salas. E porque o estudante ele consegue aproveitar a ilha em diversos horários. Imagina, você fica no horário todo dia estudando de manhã. Então, você ficando 4 semanas em Malta, a sua manhã é só para estudar. Você perde essa manhã, por exemplo, para aproveitar, de repente, uma prainha de manhã, fazer algum passeio de manhã que você queira. E isso também é válido para quem fica só à tarde, por exemplo. Né? Durante a tarde você só tem o quê? Sua manhã ou sua noite. Então, praticamente aquela parte do dia que é gostosa de você aproveitar fazendo alguma coisa do seu interesse, você também está lá estudando. Então, a gente resolveu fazer um sistema que é mais justo.
possibilitando que todos consigam aproveitar a ilha em diversos horários. Então, o nosso Fantástico, acho fantástico. Tem atividades que são interessantes fazer de manhã, tem atividades que você vai fazer à tarde, né? E acho que também até para não ter uma rotina, sabe? Eu gosto muito de ter essa diferença no horário da EC. Eu fiz isso em Montreal, né? Eu gostei bastante. Você gostou? É bom de você sai, né? Aí você quer dormir mais um pouquinho de manhã, Exato, né? Quer aproveitar um pouquinho né? mais, aí você pode acordar mais tarde no dia seguinte também. Então, eu acho bem Uhum. interessante. Que mais a gente tem para falar sobre a escola? Ah, Vamos os lá. cursos. Ah, Eu ia comentar para a o teu- gente falar sobre os programas, né? Que a gente tem lá o 50 mais. Aham. O que você O acha? 30 mais. É, não, super. É um dos programas que a gente, na verdade, é um dos mais populares, que é o 30 mais. Então, na nossa escola de Malta, a gente é o maior centro nosso. Lá a gente tem a capacidade para 600 alunos, porque a gente tem 2 prédios de 4 andares. Então, é uma escola bem robusta. Em Malta, a gente oferece um conceito que é o conceito 30 mais. Então, todas as nossas escolas, a idade mínima é 16 anos. Mas a gente tem alguns centros no mundo, Malta inclusive, onde a gente oferece um espaço reservado dentro desse centro, voltado só para quem tem 30 anos ou mais. Então, se você tem 30 anos ou mais e você não quer estudar com pessoas mais jovens, né? Não que 30 a mais, né, por favor, somos 30 a mais aqui, né? 30 é o novo 20, mas a gente sabe que o 30 a mais, ele requer, na verdade, às vezes uma atenção que é um pouco diferente do 16 mais, ou seja, normalmente o perfil do 30 mais que vai estudar com a gente é um perfil que, com 30 anos ou mais, tem uma urgência no aprendizado da língua, normalmente está pagando do próprio bolso, normalmente a empresa, a gente vê muita empresa, né, investindo no funcionário, então eles têm uma urgência nesse aprendizado. Consequentemente, eles são mais comprometidos durante as aulas, feedback dos nossos professores. E isso é muito legal porque, além desse comprometimento, tem a parte de network, né? São estudantes 30 a mais que majoritariamente já estão inseridos no mercado de trabalho, e você consegue aproveitar isso para conhecer pessoas de outros países que trabalham com outras coisas, ou às vezes trabalham com a mesma coisa que você e fazer, né, esse contato lá. Então, o nosso conceito 30 mais, ele toda segunda-feira, para todos os níveis de inglês, a gente tem aula começando. A diferença é que você tem um espaço reservado até na decoração, que é diferente. É mais madura, né? É uma decoração mais vintage, tem um sofá que é mais. Tem uma decoração diferente, a parede tem uma outra pintura. Então a gente. E até a recepção, é uma recepção exclusiva. Então, o estudante 30 a mais, quando ele chega no primeiro dia de aula, ele vai para o centro 30 a mais, tem uma porta de vidro que ela divide o centro, e você tem a sua recepção própria, tem o student lounge próprio. E o não 30 a mais, ele na verdade não fica nesse recinto. Ele pode até entrar para conhecer, mas educadamente o nosso staff, se ele não for 30 a mais, ele pede para ele se retirar, porque de fato é um ambiente onde majoritariamente as pessoas mais maduras, até porque normalmente é um pouquinho mais caro do que o 16 mais. Sim. Que a gente faz isso propositalmente, porque você vê no Student Lounge muito estudante já trabalhando, né, depois das aulas, às vezes tem um meeting, né, com a empresa, e aí a gente deixa esse espaço bem exclusivo. Então, o 30 a mais é um conceito super bacana para quem se preocupa com a idade. E a gente também tem 2 vezes ao ano o 50 a mais, que é um programa, né? O 50 a mais, de fato, é um programa para quem tem 50 anos ou mais. E ele acontece 2 vezes ao ano, no mês de maio e no mês de setembro, e a gente oferece durante 2 semanas. Então, o estudante ele pode escolher ou 1 semana ou 2 semanas de programa. E aí é diferente por quê, Vi? Porque tem aula pela manhã, aí não faz o zigue-zague, porque nesse programa já tem atividade inclusa no pacote. Ah, que Então, bacana. Eu compro a escola e todas as atividades são inclusas e eu vou fazer as atividades com as pessoas da minha idade, com todo o cuidado, se eu falo ou não inglês. Que legal, muito bom. aí tem passeios muito legais. E você estuda de manhã, aí à tarde sai um ônibus da escola com o pessoal de 50 a mais. Aí tem passeios como a gente faz o cruise, né, que é de Silima a Valeta, a gente faz um passeio de barco. A gente faz tour guiado em Valeta.
a gente vai para Gozo. Então, todos esses passeios culturais já estão inclusos dentro desse pacote. Então, são passeios em torno de 3 a 4 vezes por semana, tem alguns dias livres, e isso é justamente para o estudante, de repente, fazer uma outra coisa, para ele descansar, para ele estudar mais um pouquinho. Mas se ele não quiser, né, fazer essas coisas e quiser participar com a escola, a gente tem atividades acontecendo todos os dias que ele pode participar também. Então, é um programa que já inclui atividade, curso e transporte. Tem um outro preço justamente porque engloba já atividade, né? É um outro produto, né? Tem a escola e as atividades de lazer também. Isso, exatamente. O 30 mais é só o curso. Tá, eu tenho uma estudante, ela fez esse programa, ela foi o ano passado, você falou setembro e outubro? Setembro? Foi. É, Porque pega final de setembro e início de outubro. sim. E ela, quando ela retornou, né, eu perguntei se foi tudo bem, se ela gostou, e ela, assim, estava encantada. Ela falou que ela iria fazer de novo. Eu falei, estamos aqui, a gente consegue te ajudar. E ela falou muito bem mesmo sobre esse programa e também sobre as pessoas que você conhece, né? Porque é da mesma forma, né? A gente que já passou dos 30, talvez se eu vou passar na faculdade ou não, não é um tema que me interesse muito, né? Para eu conversar com o meu coleguinha. Uhum. E as pessoas mais velhas também, muitas vezes já são aposentados, têm outros interesses e talvez aqui no seu país de origem não tem tanta oportunidade de conhecer pessoas novas, né? Então, eu acho muito interessante mesmo para quem tem a possibilidade de fazer um programa desse para todas as idades, né? O intercâmbio, eu acho que hoje uma das coisas que é mais interessante é que aquele conceito velho de intercâmbio que você mandava um filho, recebia um filho, que era só para jovem. No intercâmbio não é só para jovem. Intercâmbio existem produtos para todas as idades e destinos também, né? Como Malta, que é um lugar que agrada a todas as idades. Tem aquela coisa da Europa, de museus, de igrejas, né? Que a gente imagina muito da Europa, desse passeio cultural. Como tem o bairro da balada, que eu já esqueci o nome. Pativiu. Pativiu, para todas as idades. Então, acho que Malta é um lugar fantástico mesmo, como destino de intercâmbio. Que pena que os brasileiros descobriram tão tarde, né? Porque a EC existe há quantos anos? 29. 29 E a anos. gente nasceu lá, né? A empresa é maltesa. A sede Então, é lá, né? a sede é lá. A EC é uma empresa maltesa que nasceu lá. E, na verdade, a EC ela tem um viés totalmente acadêmico. Acadêmico, o que eu quero dizer com isso é quem criou a EC foi a mãe, na verdade, a avó do Andrew Mandion. O Andrew Mandion hoje é o dono de todas as ECs, é o nosso CEO atualmente. E tudo começou com a avó dele, que era professora. Então, assim, a gente vem, né, de um berço educacional desde sempre. Então, para a gente isso é muito gratificante ver que em 29 anos, uma empresa familiar que nasceu em Malta, hoje a gente tem aí 30 centros no mundo todo, escolas nos Estados Unidos, Canadá, Austrália, Nova Zelândia, Cape Town, Reino Unido. Então, assim, são todas da família Mandion, todas com o mesmo padrão de qualidade, oferecendo o viés do curso de inglês. E Malta a gente tem esse carinho especial porque tudo começou lá, né? Então é um destino bem gostoso que a gente adora falar sobre. Vivi, e se nós brasileiros descobrimos Malta aí nos últimos 10 anos, vamos aumentar. Quem ia estudar na EC antes? E quem, além dos brasileiros, quais são as nacionalidades que eu vou encontrar lá também? Malta atrai muito público europeu, por exemplo, muito italiano vai para Malta pela proximidade, né? Então, Malta fica exatamente 90 quilômetros da Sicília, né? Então, a gente tem muito italiano lá, muito espanhol também frequenta, suíço, a gente tem uma parte que não é a maior, mas tem uma representatividade nas nossas escolas. Turquia é um mercado que vem crescendo cada vez mais para Malta. O mercado asiático também, pela proximidade, né? A Ásia não é muito perto, né, de muita coisa, mas para a Europa ainda Malta é um destino perto e os asiáticos ficam normalmente períodos longos em Malta, né? É um destino que é mais em conta para eles também. Né? Então, são nacionalidades que a gente vê muito. Tem muito africano em Malta.
Não muito africano estudando, muito africano em geral, pela proximidade com a Tunísia, por exemplo. Então fica 290 quilômetros, então tem, de uma maneira geral, bastante africano. Essas são as principais nacionalidades, né, que a gente... Mas alemão também, Colômbia é um mercado que vem crescendo para Malta, assim como o Brasil. Tem mexicano, não muito, mas o México também vem aí aumentando a cada dia mais o interesse dos alunos. Mas é um destino que a gente tem um mix de nacionalidade bem interessante. O brasileiro vem aumentando bastante, principalmente no verão. Então, e qualquer destino, né, Vi? A gente sempre fala isso, né? O brasileiro está em todo lugar. Então, Canadá na alta temporada a gente vai ter bastante brasileiro, Nova York na alta temporada, Malta também em julho na alta temporada. No destino aumenta-se, né, o número de brasileiros. Então, para os estudantes que estão preocupados com isso, o que eu não acho que é uma preocupação, porque você está ali de fato aprendendo com professores, né, qualificados, política na escola de só falar inglês. Mas para fugir, de repente, da alta temporada, se for possível, no planejamento aí do intercâmbio. E em Malta é muito legal, eu gosto que eu digo da entre-safra. Então, eu adoro maio, abril e maio, adoro final de setembro e outubro. Maio, para mim, é o melhor mês para viajar para qualquer lugar do mundo, né? Tanto no hemisfério norte quanto no hemisfério sul. Maio é fantástico. Você não pega alta temporada no hemisfério norte, já é calor, já tá gostoso. Exatamente. E o que eu mais gosto é que quando você vai para Malta, não tem um voo direto. Você vai ter que parar em algum país, né, para fazer escala. Então, quem vai por Itália, para em Roma. Fica uns diazinhos de Roma antes e depois. Então, né? É uma delícia. Ou vai pela Turquia, passa 2, 3 dias em Istambul, que é lindo. Então, tem vários voos com essa conexão. Ou também, se você está em Malta e vai ficar mais tempo, gente, tem voo para Roma por 30 euros. Muito barato. É muito barato. Aqui a gente não vai para Salvador por 30 euros, né? Lembrando, né, como você falou agora, é Europa, você tem uma facilidade de conhecer outros lugares também, para quem vai ficar um tempo maior. Total, exatamente. Então, Malta até 3 meses, né? Europa em geral, né? Você pode ficar, enfim, com a sua permissão de turista quando você entra por 3 meses. Então, você tem livre acesso para viajar. Então, também é um destino muito interessante por isso, pela essa oportunidade também de conhecer outros países ali, já estando na Europa. Então, você já faz vários aí em uma viagem só. E em relação ao que está acontecendo da pandemia, Vivi, lá eles já estão bem melhores, né? Já. A minha colega que eu comentei que mora lá falou que já estavam saindo. Eles já estão bem melhores do que a gente, né? A gente não tem uma previsão ainda de abertura das nossas escolas, então, atualmente, em todos os nossos centros, com exceção de Nova Zelândia, que abriu para o mercado que a gente chama de onshore, mas todos os outros centros ainda estão fechados por ordens governamentais, mas a gente acredita que Malta, a escola já vai conseguir abrir aí para agosto, setembro. Não é nada oficial, né? Assim, é o que a gente acredita de acordo com o que a gente vem recebendo de informação do país, mas a gente espera que isso aconteça aí o mais breve possível. Mas eu acho que a partir do segundo semestre, boas notícias vão vir aí para a gente. Com certeza, né? Chega de notícia ruim, as coisas vão melhorar, com certeza. Com certeza vão, Vi. Eu acho que o pior a gente já passou. Quem pode ficar em casa fica, né? Se protege, lava as mãos, usa máscara. Com certeza. Vamos fazer a nossa parte aqui para isso passar mais rápido e a gente poder viajar lá, né? É isso mesmo. Vivi, acho que a gente conseguiu falar tudo, né? Que a gente falou tudo, da cidade, dos cursos. Obrigada. Imagina, o pessoal que está aqui aproveitar esse tempo que a gente tem aí um tempinho a mais em casa, né? Para planejar aí com mais carinho. Com a Via, com a Daisy da Via Education. Eu tenho até explicado para as pessoas que quem tem um plano realmente para a gente mandar a matrícula para a escola, para dar esse primeiro passo. Porque a gente ficou aqui um período grande sem ninguém começar a estudar. Então, as salas de aula já estarão mais cheias, né? Ququando retomar 2021, 2022, a gente vai ter menos cadeira para mandar os estudantes, né? Vamos dizer assim, porque a gente tem uma demanda reprimida aqui.
E outro ponto também que com o isolamento, com essa pandemia que a gente está vivendo, provavelmente em alguns centros vai haver a necessidade do distanciamento social. Então, se uma sala de aula tinha estrutura para 15 estudantes, vai reduzir para 10. Então, a gente Uhum. tenho falado bastante sobre isso, que parece que é papo de vendedora, gente, mas não é. Quem tem um plano É. realmente para a gente mandar a matrícula para a escola já conhecer você e saber que eu tenho que reservar uma cadeira aqui para esse estudante brasileiro. Porque não é só a gente, né? É o mundo todo que não pôde viajar e que postergou o seu intercâmbio. Então, ano que vem, até 2022, eu acredito, a gente vai ter muita Uhum. gente. Assim, serão 2 anos, serão 3 anos em 2, né? Então, Vai. É o que a gente acredita também. E assim, até aproveitar o seu gancho, Vi, a gente aproveitou, né? A gente quis, obviamente, incentivar os nossos alunos que já estão com o plano do intercâmbio e a gente está com um preço bem mais atrativo do que a gente estava. Então, a gente está com 30% de desconto em todos os nossos centros, com exceção de Oceania, que a gente tem um preço também bem atrativo, mas a gente está isentando taxa de matrícula, isentando taxa de acomodação. Então, o pessoal que tiver interesse, né, para ir cotar com vocês, a gente está realmente sendo muito mais flexível nessa questão, né, do incentivo do preço, para justamente ajudar, né, nesse momento que a gente está pesquisando. eu também falo muito isso, Vivi. Eu falo que o preço da escola não é um preço permanente, né? Que as Uhum. escolas, elas, tá todo mundo trabalhando para que o mercado não pare realmente, né? Para que Sim. Uhum. desse incentivo para alguns mercados, como o brasileiro, para as matrículas continuarem sendo enviadas. Mas eu já aviso também. Se tiver cheia a sala de aula, não vai fazer sentido ter promoção. E provavelmente ela vai estar. Então, quem puder, Vai. vamos tentar aproveitar, né? Para mandar a matrícula. Não, a gente não está falando Uhum. de quitação do curso todo, a gente não está Não, de maneira nenhuma. a gente está falando sobre mandar a matrícula mesmo para garantir o seu lugarzinho lá, para ter essa experiência fantástica junto com a EC em Malta. Não, com certeza, gente. Assim, indico um destino, não tem como não gostar de Malta, é um destino delicioso. Normalmente a gente recebe estudantes em Malta que vão ficar entre 4 e 8 semanas. É a média, né, que a gente recebe, então é um tempo relativamente curto se a gente compara com outros destinos, né? Então, normalmente os estudantes eles vão para focar no estudo, para conhecer a ilha, e esse tempo é mais do que suficiente para você ter essa imersão, conhecer pessoas de todos os lugares do mundo, colocar o seu inglês de fato para jogo, fora de sala de aula e principalmente dentro de sala de aula. Todos os nossos professores são altamente qualificados, tem Celta e Delta como acreditação, então, assim, anos de experiência. Então, isso faz com que a experiência, né, a diferença de você estar numa escola muito séria como a EC, essa velocidade do aprendizado que você vai ter com a gente, né, é uma escola que cobra muito dever de casa, dentro de sala de aula, e o nosso intuito é que o nosso estudante saia de lá falando. Então, a parte de comunicação é o que a gente vai mais pegar no pé dos nossos alunos, com muito exercício em aula, em dupla, em grupo, para os nossos estudantes praticarem muito essa habilidade, porque a gente quer que ele saia de lá e vá se comunicar, né, e vá profissionalmente conseguir participar de reunião e se sentir mais confiante com a segunda língua futura dele. Maravilhoso, Vivi. Eu só tenho a agradecer. Para quem assistiu essa live, a gente está fazendo, na verdade, uma agenda de lives, né, para trazer aqui temas de intercâmbio, mas mais do que isso, para falar um pouquinho da experiência de cada um, que eu acho que quando eu fiz o meu primeiro intercâmbio, não tinha um vídeo nessa internet todinha que eu não tinha assistido ainda do lugar que eu ia. Então, nosso intuito aqui é realmente dividir com um conteúdo, né, falado por profissionais que têm uma responsabilidade profissional de trazer isso para vocês e feito com todo carinho. Então, quem quiser dar uma olhadinha, beeducation.tour.br/nectar. E a gente vai ter segunda-feira, terça, a gente está fazendo 4 por semana. Hoje a gente falou aqui de Malta com a Vivi, mas a gente vai ter mais um monte de temas. Vivi, vou te chamar para vir aqui para a gente falar de algum outro centro da EC também. Chama, chama, por favor. Então tá bom. Então é isso. Vivi, Vi, muito, muito brigadíssimo, obrigada. tá? Eu que agradeço. Via Education, vocês estão um arraso. Quando voltar tudo ao normal, me chama aí que eu quero ir lá na Paulista tomar um café com vocês.
Vivi, eu fui na agência hoje de manhã, me deu um aperto no coração. Mentira! O cantinho mais lindo de São Paulo tá fechado. Não, tô brincando, gente. Mas vai voltar ao normal, né? A gente vai conseguir. Vai! Vai, daqui a pouco as coisas vão abrir, aí